O Brasil arrecada 4,3 trilhões de reais por ano. Você nunca perguntou para onde vai esse dinheiro? Porque a resposta está protegida. 30 famílias. Não 30 mil, não 30 milhões de brasileiros, 30. E você, que paga essa conta do café ao caixão, não tem direito de saber nem o nome de quem recebe. Sigilo de Estado. Enquanto a fila do SUS não para de crescer, R$ 1,2 trilhão saem do seu bolso e entram no bolso de quem você jamais vai conhecer. Tem nome, chama-se Operação Contratada. 2 países no mundo inteiro operam assim, Brasil e o Sudão. Banqueiros, ministros, senadores, juízes. Uma sala-cofre com um telefone dentro. Isso não é teoria da conspiração. Isso é o orçamento da República. É o seu imposto, o seu trabalho, a sua vida. Você está prestes a entender como o país que você construiu foi privatizado por 30 famílias. Bem-vindo ao Papo de Bunker, episódio Bolsa Banqueiro, onde a verdade não pede licença. O Brasil arrecada 4,3 trilhões de reais por ano em impostos. Desses, 1,2 trilhão vai direto para o bolso de 30 famílias. 30, não 30 mil, não 30 milhões de brasileiros. 30 famílias. E você aí paga essa conta e nem sequer tem o direito de saber o nome de quem recebe. Sabe porquê? Sigilo do Estado. Você ainda acredita que isso é democracia ou vai admitir que é teatro? Calma. 30 famílias. Você está dizendo que o brasileiro e o Brasil pagam e trabalham para 30 famílias? As tais de Moreira Salles, Safras, Setúbal, Brandões. Né? Quer que eu continue, ou já deu para entender o tamanho do clube, do country club lá? Não, mas isso é o serviço da dívida, é o funcionamento normal do mercado de títulos. Normal? Aparentemente. Você sabe o que é operação contratada? Você sabe? Operação contratada, essa para mim passou batido. E esse é exatamente o problema. Você nunca ouviu falar desse mecanismo, não é? Que transfere a sua renda para um banqueiro enquanto você está dormindo. Sacanagem, tem hora. Me explica esse negócio direito aí. O cara está roubando eu estou dormindo? Vamos fazer melhor. Não é? Vamos te explicar porque esse mecanismo só existe em 2 países no planeta Terra. No Brasil e, imagine, no Sudão. Que importante. Não quer dizer que não seja um país importante, mas imagina o nível, né? Sudão na África. Em nenhum outro lugar do mundo civilizado isso acontece. Brasil e Sudão? É, Brasil e Sudão. O Banco Central brasileiro estabelece o depósito compulsório. Tá, para garantir uma certa... Ou seja, ele define quanto dinheiro pode circular no mercado. O seu dinheiro está lá no banco. É seu, não é? Normalmente é seu. Tá, vai para estar, né? Mas o banco não pode colocar na rua. Até aí tudo bem, é uma regulação monetária, é política padrão. Lindo. Lindo é... Agora vem a parte que você nunca sabe.
não é? O governo paga juros aos bancos sobre esse dinheiro que está parado, não é? Juros no valor da taxa Selic. Ou seja, o seu dinheiro está parado no banco. E o governo paga juro para o banco por segurar o seu dinheiro. Não paga para você. Ele paga para o banco. Pera, o juro que deveria ser meu não vem para mim? Ele deveria ir para ti. Mas não é. Isso é a operação contratada, a tal expressão. O banco fica com o seu dinheiro, não pode emprestar, e o governo paga juros a ele como prémio por segurar o que é seu. Você perde duas vezes. Paga imposto para financiar o juro e não recebe nada para ter o dinheiro lá paradinho. Não é? Isso é legal? É legal e secreto. Secreto. Ou seja, você não consegue descobrir quanto cada banco recebe individualmente. Nós procuramos em todos os lugares possíveis e sabem o que é que a gente encontrou? O total. Só o bolo, não é? O bolo total. Quanto cada banco específico recebeu do Governo Federal em juros? Sigilo. Silêncio, sigilo. Mas todo mundo que contrata como administração pública está no portal da transparência. Servidor público, licitação, tudo aberto. Sim, tudo aberto. Menos as 30 famílias. O cara que recebe 1 trilhão em juros, esse aí não aparece no portal de transparência. E sabem porquê? Porque está estabelecido por uma portaria como sigilo de Estado. Uma portaria. Para não dizer um nome mais feio, não é? Claro. Não é lei, não é emenda constitucional, uma portaria. O mesmo tipo de instrumento que colocaram sigilo na despesa de viagem de certas pessoas, sigilo de quem entra no Palácio, do Planalto, sigilo de 100 anos, sigilo de 8 anos do Banco Central, sigilo. Silêncio. É? Se não tem nada de errado, para que tanto sigilo e silêncio? O dia que acabar o tal sigilo, você aí vai ver a podridão que vai aparecer. E é por isso, não é, que nunca acaba. O sistema funciona para quem está dentro. Está bom para todo mundo, que importa. Só está ruim para o brasileiro normal. Tá, mas você está pintando um quadro muito dramático. O sistema financeiro tem problemas, mas funciona. Os bancos são sólidos, o Banco Central é independente. Até então. Independente, essa é a palavra. Essa é a palavra mágica, não é? Diziam que o Banco Central só seria eficiente quando fosse independente, não é? Fizeram a independência, criaram a independência do Banco Central. E o que é que aconteceu? O tal do Banco Master estourou na cara deles. Não importa quem é que é o culpado, vai-se normalmente achar ou não, mas estourou na cara deles. 2 bilhões desviados da Rio Previdência. Não 1 bilhão, não é? E 2 bilhões. Mais 230 bilhões da SEDAI, acho que era SEDAI. SEDAI, se não me engano. Tudo debaixo do nariz do Banco Central Independente. 2 bilhões, a imprensa fala, e aproximadamente 970 milhões. A imprensa fala, mas... Fala errado. Porque além do Banco Master, direto, você tem os fundos Revolution, o Arena, o Texas, todos os papéis do Banco Master administrados por outras operadoras. Se incluirmos a SEDAI, passa de 2 bilhões e meio, só nesse campo, não é? E o tamanho total do buraco? Ninguém sabe, não é? E vamos dizer porquê. Porque esses títulos, e já dissemos em alguns episódios anteriores, do Banco Master, não eram vendidos só pelo Banco Master. Você comprava de onde? BTG, comprava da XP, comprava do Nubank. Ou seja, o tal veneno que saía do Master, ele se espalhou por todo o sistema bancário. E ninguém consegue medir o tamanho da contaminação. Isso é um barulho que a gente só vai saber de verdade daqui a alguns anos. Ou talvez não.
empresas irão quebrar, mais empresas, muita gente continuará a perder dinheiro e assim vai. Não é? E o Banco Central Independente não viu nada? Tudo aconteceu na cara dos dirigentes atuais e passados. Não estamos a fazer distinção. Sim. Não é? Então, nós perguntamos, a independência resolveu o quê? Isso prova que a ineficiência não é uma questão de ser público ou privado. A Petrobras é pública e é mais ou menos eficiente. Mais ou menos. O Banco Master era privado e explodiu. A questão nunca foi uma questão de independência. A questão é para quem o sistema trabalha verdadeiramente. E para quem ele trabalha? Nós acabamos de dizer 4,3 trilhão da arrecadação e imposto, 1,2 trilhão dessa quantia vai para serviço de dívida. Para o pobre, o nome é Bolsa Família, R$600. Para o rico, para essas tais famílias, 1,2 trilhões de reais. Banqueiros. Não tem dinheiro para a saúde, não tem para a educação, não tem para a estrada, não tem para a segurança pública, mas para pagar juro a 30 famílias, tem sempre. É o chamado... Bolsa Banqueiro. Esse é o nome padrão. É o novo termo que a gente inventou, não é? É o nome da realidade que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. A elite dirigente do Brasil quer ser amiga dos tais Moreira Salles, Setúbalos e os Brandões, quer ser amiga dos donos desses bancos poderosos, mas não quer limitar, não quer regular e enche essa gente de privilégio, sigilo, não é? A lambança está sendo feita, foi feita e será feita sempre, enquanto a gente não abrir os olhos. Agora é só contabilizar os prejuízos nos próximos anos. Tá bom. Se o diagnóstico é esse, qual é a saída? Reforma administrativa? O governo está falando nisso de novo? De novo. Não vale a pena mudar de governo. A gente até pode mudar de governo. É sempre a mesma história. Podemos demitir, podemos nomear um novo presidente, não é? E eu pergunto a você, para quem está em casa aí, quantos municípios o Brasil tem? Uns 5.500, sei lá. Vai. 5.565 municípios, mais ou menos. E quantos têm menos de 1.250 eleitores? Quanto é que tu achas? Porque esses municípios não voltam para o município de origem. Faz a conta comigo, aí, você aí. Menos 1.250 prefeitos, menos 1.250 vice-prefeitos, menos 10 a 10 mil, menos 10 mil vereadores, mais ou menos, menos de 10 a 12 secretários por cidade, mais os tais assessores, mais os assessores do prefeito e os penduricalhos. Imagina. Eu já perdi a conta. Isso dá quanto no final das contas? Só isso dá meio bilhão por mês. Por mês. Por mês. Multipliquem por 12. 6 bilhões por ano. Não é? Multipliquem por um mandato de 4 anos. 24 bilhões. Então, virou festa. E isso aí é só brincadeirinha dos municípios. E se a gente subir... Aí vamos para deputado estadual. Para deputado estadual, são mais de 1.000 deputados estaduais no Brasil. Tira aí, 20%. Menos 200 deputados. Menos os assessores. Menos verbos parlamentares. Agora vamos para o federal. Então, São 3 senadores. 3 senadores por estado. O Acre, por exemplo, tem o mesmo número de senadores que São Paulo. É bizarro, não é? Só no Brasil e no Sudão, não é? Antes da ditadura militar, eram 2. Tiram um senador por estado. Vezes 27. Tirem as emendas. Os assessores. As verbas de gabinete. E os deputados federal? São mais ou menos 503, acho eu. Os Estados Unidos têm 100 milhões de habitantes, a mais que o Brasil, e têm 400 deputados. Tirem 100 deputados federais. Multipliquem os salários, os assessores, a verba de gabinete, a emenda parlamentar. Somaram tudo? Conseguiram? Não, menos 1.250 prefeitos, 1.250 vice, 11 mil vereadores, 200 estadual, 100 federal, 27 senador, perdi a conta. Vai lá. E resolveria o quê? Metade do problema do Brasil. Sem cortar um professor, sem cortar
um médico, um procurador, um investigador, sem demitir um único funcionário público que realmente trabalha e deu like. Que realmente trabalha. Aí sobraria dinheiro para a estrada, para recompor a Polícia Federal, a PRF. Era ou não era? 70% a 80% desses municípios nem se pagam, vivem de repasse federal, o fundo lá que vai embora. Exatamente. Não se pagam, é o governo federal e estadual sustentando o prefeito que existe para distribuir cargo. Mas ninguém toca nisso. E sabem porquê? Porque quem deveria propor essa mudança é o próprio Senado. É a Comissão de Orçamento do Senado. É bom que vai mexer. Que discute onde o dinheiro vai ser gasto. Aí você está pedindo para o sistema se reformar. Essa é a armadilha perfeita. Eles nunca vão fazer, a menos que tenham pressão. Mas tem um câncer aí no meio, que é o judiciário. Você não falou do judiciário. Ali também tem muita... Isso é um capítulo à parte. Não é? Verdade. Saiu, por exemplo, uma reportagem, há uns dias atrás, não é? 90% dos membros do Ministério Público, vamos falar, por exemplo, do Rio de Janeiro, ganham perto de 100 mil reais, completamente acima do teto. Não é? O órgão que devia, ou que deveria, fiscalizar a lei, não sabe que não pode ganhar acima do teto. E os juízes? Os juízes foram aprovados, foi aprovada uma lei que vale para todos os tribunais. A cada 2 dias trabalhados, você tem um dia de folga. Maravilha. É um paraíso. Né? Mas esse dia de folga, você não precisa folgar. Ele pode receber ainda por ele. Trabalha 2 dias, folga 1 e recebe pelo dia que folgou sem folgar. Isso mesmo. Muito bom. E você quer reformar esse sistema por dentro? Alguém vai conseguir? Quem propõe a reforma é quem se beneficia dela. O Senado discute o orçamento. O Judiciário julga a constitucionalidade desse orçamento. O Executivo precisa dos dois para governar. Todo mundo sabe o que tem que ser feito no Brasil. Não é novidade. Não é falta de informação. É falta de coragem política. É falta de cara que tenha saco. Não é? A mesma coisa que se repete, que falámos do Rio, se repete no Brasil inteiro. Em Brasília, por exemplo. E aí partimos para a armadilha perfeita. Qualquer caminho leva ao mesmo lugar. Aí o ratinho fica rodando. É. Você vence e perde ao mesmo tempo, como nós costumamos dizer. Não é? Vamos à parte que o pessoal quer ouvir. André Esteves, você disse que ele vai ser uma cabeça entregue pelo sistema financeiro. Vai ter mais gente aí. O BTG foi o 4º maior lucro do Brasil. Esteves tem uma força muito maior que a do Vorcaro. O Vorcaro não está nem na fila do pão perto dele. Como é que fica isso aí? A briga começou por causa do espólio do Banco Nacional. Tá. Um banco antigo, um banco que tinha falido, não era? Mas era bem... E era ligado até a gente da família do antigo ministro lá, do presidente do Fernando Henrique. Não é? O André Esteves, ele foi lá, né? Pegou uma carta de compromisso de compra, né? E o Vorcaro deu a volta comprou e comprou antes. Né? 2 banqueiros brigando pelo espólio de um banco falido. Qual a razão disso? Muito simples. Muito simples, porque é o que eles sempre fazem. O tal prejuízo fiscal desses bancos falidos pode ser abatido no imposto de renda. Então, o Banco Nacional... O Banco Nacional tinha 31 bilhões de prejuízo fiscal acumulado. 30, fixa o número, 31 bilhões. Eles não estavam comprando um banco morto. Estavam comprando um escudo tributário de 31 bilhões para fazer a maracutaia. E aí? E aí o Banco Central chamou os dois. Chamou o Esteves e chamou o Vorcaro. Botou os dois na mesa e o acordo era o quê? Era metade para cada um. E o André Esteves, aparentemente, pelo que disseram, ele até concordou, saiu da reunião, virou para o cara que estava do lado dele, segundo o que contaram, não é? Que foi quem ventilou isso na mídia, não é? E disse assim: até o final do ano eu acabo com esse cara. Era o tal Vorcaro, não é? Vou entregar o espólio dele todo. Não é? E entregou. Entregou. E o Vorcaro
Não sabia disso. Hum. O Vorkar, acho que ele não sabia disso. O Vorkar sabia. Mas o Vorkar naquela altura já estava limitado. Ele estava com problema. Estava com problemas. Estava ocupado em se defender dos ataques, em se defender de certas coisas que ele ia maracoteando, né? Sim. E a delação, neste momento, é uma das formas. Porém, o André Esteves está à vontade nesse aspecto. As cartas dele nunca foram apresentadas na mesa. Está escondido. Está escondido ainda. Então, como o Vorkar pode reagir pela delação? Tem um autor que dizia uma coisa que se aplica perfeitamente neste cenário. Né? E ele dizia que o pior homem do mundo é aquele que não tem nada a perder. É ou não é? Sim. Ou seja, nunca coloque um cidadão nessa situação. O Vorkar tem tudo escondido, a maior parte das coisas, se calhar, e não tem mais nada a perder aqui. Não é? E quem pode ter gente na mão é o André Esteves, a ponto de não dar outra opção. Mas aí essa exposição toda do sistema financeiro foi boa, porque o Itaú, o Bradesco, o Santander ganharam dinheiro. Acho que não. E é por isso que tem gente muito maior que o André Esteves preocupada com ele. Não é? O sistema inteiro está exposto neste momento. O modus operandi do Vorkar, como ele fazia e como ele agia, como ele trazia agentes políticos, como ele se alimentava, como ele alimentava os outros, todos esses caras, está tudo exposto. Não é? E a pergunta que ninguém faz é: se o Vorkar conseguia fazer aquilo, imagina o que os outros grandes fazem. Não é? É a mesma polícia que pegou a ponta do Vorkar não consegue pegar a ponta deles. E não vai conseguir. Porque a informação que permitiria rastrear está debaixo daquele tal sigilo de Estado. Silêncio. Lembra o que a gente falou? Uma única portaria. O sistema protege todo o sistema. E o Esteves entrou numa justiça contra você, não foi? Entrou na justiça contra aqueles que ventilaram essa história, né? E até um juiz rejeitou, porque ele disse que se ele está fazendo uma acusação e eles diziam que era falso, né, não precisava interpelar, só tinha que processar, não é? E então essas pessoas que ventilaram isso estão esperando esse processo, porque no dia em que ele entrar, as pessoas também vão apresentar essas provas, né? Essas tais provas dos encontros, das discussões, não é? E alguém tem prova? Normalmente eles acham que eles iam falar num negócio desse cabeludo sem ter, não é? Tem que ter documento. Tem que ter documento. O cara que fala isso dessas reuniões tem que ter documento, não é? E o Supremo? Vai cair algum ministro? Pelo menos alguém há de cair, não é? Falta saber quem. Mas dependendo do relator do caso, que é o André Mendonça, né? Se ele tirar o sigilo, podem cair até vários, né? Ele mandou tracar tudo numa sala-cofre, né? O conteúdo daqueles telefones, né? E aí é que vamos saber se alguém vai cair ou não, né? Sala-cofre, telefone, você acha que vai virar alguma coisa? Um telefone numa sala-cofre, vamos ver se o sigilo vai cair ou não, né? O que sai dali muda completamente o tabuleiro do Supremo se forem para a frente, né? E muda o tabuleiro também dos outros Estados. E muda a percepção de todo o mundo sobre quem realmente controla as instituições que deveriam nos proteger, não é? Tá, mas aí vamos partir para um cenário político. Lula, Flávio, Rueda, colocou todo mundo na mesa há 6 meses. E aí, o pau comeu, como é que ficou? 6 meses atrás, sei lá, eles diziam que o Lula ia ser candidato. Agora já estão falando que pode não ser candidato, né? Falaram do Rueda, falaram do Esteves, falaram de que se calhar o Flávio não ia se candidatar, né?
e disseram que tem um monte de doido aí nessa história. E agora? Será que o Lula se candidata? Se não se candidata? E a candidatura do Lula vai dar uma bagunça. Cada peça vai tremendo, não é? A diferença é que um tempo atrás era teoria, agora é noticiário, né? A diferença entre teoria e noticiário é só o tempo, não é, que a imprensa leva para admitir o que ela já sabia, não é? Bom, para fechar, qual a lição de tudo isso? Todas as instituições que nós falámos aqui, abertamente, sem filtro, não é? O Governo Federal, o Governo Municipal, o Ministério Público, a Justiça, o Parlamento, tudo isso foi criado para defender o povo. Mas não é assim que está acontecendo, não é? Hoje essas instituições têm que se defender do povo, porque o povo sabe o que é que eles estão fazendo. E isso é que completa a falência do sistema. O dia que o Brasil tiver uma elite que pense exatamente no povo e no Brasil, que queira fazer esse país crescer verdadeiramente, aí você vai ver que nação nós vamos ser. Mas enquanto for a nação, eu ajudo o doutor, o banqueiro, que protege ali, aí nunca vai para a frente. Porque a gente está dando dinheiro e está municiando o sistema. Não vai de jeito nenhum. Isso é... Mas sabe o que é que pode mudar? Aquele telefone, aqueles telefones, aqueles celulares que estão na sala-cofre. Se o ministro André Mendonça tirar o sigilo, se ele validar as delações, o dominó começa a cair de um jeito que ninguém consegue parar. E aí nós vemos, ou nós vamos estar aqui também para contar se nos deixarem. Cada peça cair. No próximo episódio a gente vai mexer no doce. Se o sigilo cair antes, a gente grava de emergência. Não é? Se você chegou até aqui, você já entendeu mais do sistema financeiro brasileiro do que 99% dos brasileiros. Isso quer dizer que se você der o like para nós, aqui não é gostei, é view padrão e não finge mais surpresa. E a inscrição que a gente tanto precisa também para continuar trabalhando, não é que você quer mais vídeos, não é só isso. Você escolheu ficar acordado, você está vendo o problema e o compartilhamento não é recomendação, é você dizendo eu quero mais gente acordada também, não é? De novo, papo de banca. Onde a verdade não pede licença, não é? Próximo episódio vai ter muito mais coisas explosivas. Vamos tentar explodir a sala-cofre. E nos vemos no próximo episódio. Até lá, fiquem bem, se cuidem e não deixem de ver os nossos vídeos, nos apoiar, de se inscreverem, porque precisamos da vossa ajuda para não ser censurado. Até ao próximo. Ajuda nós! Nós não podemos morrer! Senta o dedo no like!